Caiu a taxa de juros mais uma vez, para 11,75% ao ano. Deu o que os especialistas esperavam, queda de meio ponto percentual. O anúncio aconteceu ontem, fim da tarde, começo da noite, pelo Banco Central e animou o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad André Anelli. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a nova queda da Selic para 11,75% e indicação de novos cortes dos juros pelo Banco Central. O Copom, como esperado, fez mais um corte, sinalizando que outros virão. Isso significa que os investidores brasileiros podem se preparar para um ciclo de crescimento mais sustentável, com baixa inflação, baixo desemprego, né? Isso é uma boa notícia para as famílias brasileiras. Sem responder se o corte de meio ponto percentual seria o ideal, Haddad afirmou que os juros estão convergindo para um patamar considerado adequado. Vamos convergir para onde a Selic tem que convergir, porque os indicadores de inflação demonstram que a política econômica está no caminho certo, né? Desde o começo do ano eu falo, tem que harmonizar o fiscal com o monetário. Uma política monetária muito restritiva atrapalha a arrecadação. Uma política fiscal uma política fiscal irresponsável compromete a política monetária. A gente tem que caminhar junto. Quanto mais rápido convergir, melhor. Para o ministro, outro fator positivo foi o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ter indicado o fim do ciclo de alta de juros no país. Vieram notícias boas do exterior, né, que animaram o mercado positivamente e, na minha opinião, com procedência, porque são notícias que fazem crer que pode começar um ciclo de corte de juros no exterior. Questionado sobre o andamento da reforma tributária, o ministro da Fazenda demonstrou otimismo com a votação na Câmara ainda hoje, mesmo que haja o fatiamento da proposta. Aquilo que não for comum às duas casas pode ficar para depois. Você promulga aquilo que é comum, se ficar alguma pendência, isso pode ser discutido em outra oportunidade, porque a espinha dorsal e quase a totalidade dos detalhes está acordado. Então não há problema numa promulgação de quase toda a reforma, e um setor ou outro, uma questão ou outra, como aconteceu na reforma da Previdência. Aprovada no Senado, a PEC voltou à Câmara, onde precisa ser aprovada em 2 votações antes de ir à promulgação. De Brasília, André Anelli.